Damos as boas-vindas aos que estão presentes aqui e aos internautas que nos acompanham pela rede. Vamos fazer uma oração inicial. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tudo o que tens feito por nós e te pedimos a tua bênção sobre as pessoas que estão aqui, que nos acompanham e pelo palestrante que irá nos falar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras, o Diálogo sobre as Origens promove uma palestra sobre a controvérsia criacionismo e evolucionismo, em sua sede na Rua 8 de Setembro, número 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná, na comunidade Nova Morada. Os internautas podem encontrar o Numar SB através de vários meios de comunicação. Se você preferir o Facebook, curta a nossa página Numar SB, ou pelo canal do YouTube Numar SB, ou pelo e-mail numarsb@gmail.com. Hoje, nós temos a honra de receber como palestrante o Dr. Marcos Natal de Souza Costa. Ele é bacharel em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Geologia, área de Geologia Econômica pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Geologia Regional pela Universidade Estadual Paulista, professor de Geologia e Paleontologia do UNASP, Campus São Paulo, diretor de pós-graduação, pesquisa e extensão, coordenador do Núcleo de Estudos das Origens do UNASP. Desde já agradecemos ao doutor Marcos Natal pela disponibilidade de estar aqui com a gente, disponibilizando seus conhecimentos aí, compartilhando com a gente. Boa noite, é uma satisfação podermos estar aqui participando do Diálogo sobre as Origens, promovido pelo Numar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o registro fóssil e se existe realmente a compatibilidade do registro fóssil com a teoria da evolução, que é a teoria que usa exatamente o registro fóssil como apoiar alguns de seus pressupostos. Nós vamos analisar alguns pontos do registro fóssil e ver se existe realmente essa correspondência entre alguns pressupostos da teoria da evolução e o registro fóssil. Bem, o registro fóssil representa todos os fósseis que nós encontramos na superfície da Terra, e eles estão dispostos ali na coluna geológica. A coluna geológica é uma forma esquemática utilizada pelos geólogos para representar todos os fósseis e as rochas que estão na face da Terra. É uma convenção entre os geólogos para distribuir, classificar e ordenar as rochas que estão na superfície da Terra. A coluna geológica está dividida em unidades de tempo. Aqui nós temos as unidades de tempo maiores, que são as eras, e elas são subdivididas em unidades de tempos menores, que são os períodos. Esses períodos são subdivididos em unidades ainda menores, que nós não representamos aqui. E aqui do lado nós temos a distribuição aproximada dos fósseis na coluna geológica. Nós temos embaixo aqui, na base da coluna geológica, nós temos, a maior parte são invertebrados marinhos. No pré-cambriano nós temos micro-organismos, principalmente bactérias. Já aqui ainda no siluriano nós temos as primeiras plantas e ainda invertebrados marinhos, os primeiros peixes. No devoniano nós temos uma diversificação muito grande dos peixes. Aqui no carbonífero algumas plantas. Permiano e Triássico, os primeiros mamíferos, répteis, surgindo nessa parte aqui. Tá? Os répteis dominando esse período aqui, principalmente alguns grupos de répteis, como nós falamos, os dinossauros, por exemplo, eles dominam esse período do Mesozoico. Aqui já temos algumas aves no Jurássico, por aqui. Depois nós temos aqui mamíferos que já começam no Triássico, mas diversificam muito bem a partir do Paleoceno, aqui do Cenozoico, enfim. Depois nós temos os mamíferos mais atuais, enfim, o homem moderno aqui no topo da coluna geológica. Essa é a distribuição dos fósseis na coluna geológica. Aqui está a coluna. E nós vamos analisar pontos do registro fóssil e ver se eles estão compatíveis com alguns pressupostos da teoria da evolução. Bem, a teoria da evolução já foi apresentada desde 1989, já foi reformulada algumas vezes. A última grande revisão foi a teoria sintética na década de 30, de 40, mas existem alguns pressupostos que são importantes, que são centrais
para a teoria da evolução desde quando Darwin apresentou a teoria a primeira vez. Então, o gradualismo é um aspecto importante. O gradualismo diz que a mudança evolutiva é lenta, gradual e contínua. Ou seja, a passagem de determinados organismos, determinadas linhagens, uma para outra, é feita de maneira lenta, gradual e contínua. Uma outra característica é a ancestralidade, a descendência a partir do ancestral comum. Esse também é um aspecto forte da teoria. Todo organismo tem o seu ancestral. Então, se eu tenho aqui cavalos, bois, eles vão ter um ancestral comum próximo de alguns outros mamíferos que vão gerar um outro ancestral comum. Esse ancestral comum vai subdividir em outros animais que vão ter um outro ancestral comum. Isso vai voltar no tempo, né, até nós chegarmos no primeiro ser vivo imaginado, proposto, que seria um micro-organismo, talvez uma bactéria. Mas é um aspecto importante, todo organismo está ligado ao ancestral comum, através de uma linhagem. E os outros dois aspectos são muito próprios do darwinismo, que são as mutações, que produzem variabilidade genética de forma aleatória, e a seleção natural, que trabalha sobre essas variabilidades produzidas pelas mutações, conferindo maior êxito reprodutivo àquelas variantes que são mais de meio ambiente. Então, as mutações produzem todo tipo de variabilidade, e a seleção natural é como se fosse um filtro, né, que separa aquelas que estão mais ajustadas para aquelas variáveis que estão mais ajustadas para o meio ambiente. É claro que existem outros aspectos da teoria da evolução, mas para os nossos propósitos de comparar o registro fóssil, esses aqui são mais importantes. Nós queremos chamar a atenção principalmente por esses dois, que são o gradualismo, em que a mudança é lenta, gradual e contínua, e a questão da ancestralidade, que todo animal, enfim, todo organismo deveria ter o seu ancestral representado no registro fóssil. Bem, esse aqui é um esboço, talvez o único desenho que tem no livro de Darwin, e aqui de maneira muito simplificada como que ficaria o pressuposto da sua teoria. Eu tenho um ancestral, eu sempre tenho ancestrais, todo organismo em cima está ligado a um ancestral aqui embaixo, né? E eu tenho as mudanças são contínuas ao longo de linhagens. As mudanças são lentas, são graduais e são contínuas. Então isso aqui é uma árvore muito de maneira simples, mas tenta ilustrar pelo menos dois desses pressupostos: ancestralidade em cada ramo divergindo e mudanças graduais, né, ao longo desses ramos em continuidade. Bem, vamos analisar então alguns aspectos do registro fóssil e ver se nós conseguimos enxergar ancestralidade e a questão do gradualismo. Bem, um aspecto que chama atenção no registro fóssil é que nós encontramos aqui bem na base da coluna geológica, quando nós saímos do pré-cambriano e entramos no cambriano. Nós encontramos algumas coisas interessantes lá. E o que chama mais atenção é o surgimento de cerca aqui de 35 filos ou mais, mas praticamente todos os filos de planos, praticamente todos os planos corporais de animais, inclusive nós, os cordados, eles estão representados no que nós chamamos de explosão do período cambriano. Explosão porque, em termos de tempo geológico, subitamente surgem todos esses filos, e olha que o filo é um grande grupo, diferenciado de outros filos. Eles dão origem às classes, famílias, os gêneros, eles surgem abruptamente no registro geológico, e nós vamos observar aqui, nós não conseguimos observar dois critérios, que é a ancestralidade e o gradualismo. Se nós observarmos aqui, por exemplo, nós temos dois locais clássicos no mundo com registros de fósseis da explosão cambriana, um que é o Folheiro Burgess lá no Canadá, e o outro essa fauna aqui no sul da China, que tem organismos invertebrados muito diferentes dos que nós temos hoje. São artrópodes, são alguns equinodermas, nós temos moluscos, né? Esse aqui conhecido como a pequena fauna de conchas, moluscos lá do período cambriano, arqueociatídeos. Então são animais pertencentes a esses grandes grupos que teriam surgido lá nesse momento do registro geológico que nós chamamos de explosão cambriana. Basicamente, a explosão cambriana é isso aqui. Nós temos aqui o pré-cambriano, essa parte marcada mais ou menos aqui. Tá? Aqui nós temos diversos grupos de animais, artrópodes, equinodermas, os cordados, né, corais, aqui os ctenóforos, poríferos, anelídeos. São grandes grupos de animais que surgiram praticamente no mesmo período
que nós chamamos de explosão cambriana, que está marcado aqui embaixo, mas nós não temos os representantes desses animais nas rochas que estão logo abaixo, que são as rochas do pré-cambriano. Quando nós olhamos com mais detalhe, aqui nós temos a passagem aqui nós temos o limite aqui do pré-cambriano, que no caso está marcado com o neoproterozoico, que é a parte superior do pré-cambriano, e aqui nós iniciamos o cambriano, aqui já está o ordoviciano. Então nós temos aqui aquela pequena fauna de conchas, bem na base do cambriano, temos aquela fauna lá na China, temos o Folhelio burdis, que são essas faunas aqui. É claro, nós temos uma fauna aqui embaixo, que seria a fauna de Ediacara, que são esses animais que estão marcados aqui. Mas existe um consenso de que esses animais não são ancestrais desses grandes grupos que surgiram com planos corporais completamente definidos aqui na base do cambriano. Portanto, o que nós observamos aqui é que nós não encontramos gradualismo, porque nós não sabemos quem são os ancestrais daqueles grandes grupos, artrópodes, equinodermas, moluscos, poríferos, cnidários. Nós não sabemos quem são os ancestrais e nós não encontramos nenhuma forma gradual entre esse suposto ancestral e esses animais. Nós temos somente a fauna de Ediacara, mas que já é considerada descartado como possíveis ancestral desses grupos. Portanto, nós não temos como enxergar aqui pelo menos dois dos pressupostos da teoria da evolução, que seria a ancestralidade e a variação gradual, a variação lenta, gradual e contínua. Nós temos um surgimento abrupto aqui, um pouco discordante do que está prevendo a teoria. Bem, um outro ponto que nós podemos analisar seria a origem dos vertebrados, né? Esse aqui é um livro-texto interessante, O Darwinismo e o Fim de um Mito, e o autor diz mais ou menos o seguinte: não existem fósseis que conduzem gradualmente dos cordados aos vertebrados. Os primeiros vertebrados já possuíam crânio e ossos calcificados. O que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte: nós temos aqui o filo dos cordados, e temos aqui os subfilos urocordados, cefalocordados e vertebrados. Ele está dizendo, e não só ele, nós temos outros dados da literatura que nos informam que não existem elos intermediários entre os urocordados, os cefalocordados e os vertebrados. Os vertebrados já surgem praticamente abruptamente no registro fóssil, nós não temos condição de localizar quem seria esse suposto ancestral dos vertebrados. Esse pequeno animalzinho aqui, picaia, é considerado um provável ancestral de todos os vertebrados. Mas nós observamos aqui, picaia, né, marcado aqui, encontrado lá no Folhelio burdis, seria um suposto cefalocordado considerado ancestral dos vertebrados. Aqui nós temos marcado esse peixinho aqui, Sacambapes, que seria provavelmente o primeiro peixe mesmo que teria surgido aqui no Ordoviciano médio. E picaia estaria aqui no Cambriano médio. Entretanto, já foi descoberto aqui, lá na China tem sido um cemitério importante de fósseis, muitas descobertas interessantes na China, mas já foi descoberto lá na China um pequeno animalzinho que teria todas as características de um peixe. Teria os miômeros, a notocorda, a nadadeira dorsal, a boca, a cavidade do coração, enfim, seria um peixe praticamente completo. Só que esse animal foi encontrado aqui quase que no pré-cambriano, quase que no Cambriano inferior. Portanto, antes de picaia, que já não era um peixe e era considerado o ancestral o mais antigo dos vertebrados, né? Portanto, ficou mais difícil nós tentarmos imaginar esses ancestrais, porque nós já jogamos os peixes lá para a base do Cambriano, ou seja, lá eu já tinha peixes com todas as características. Portanto, eu não consegui imaginar algum ancestral dando origem a esses peixes, porque eles já surgiram, já definidos lá na base do Cambriano. Portanto, nós não vemos aqui novamente, nesse surgimento dos invertebrados, a ancestralidade e muito menos o gradualismo, que são dois aspectos importantes para a teoria da evolução. Subindo mais um pouco na coluna geológica, nós temos aqui mais ou menos no Jurássico, no final do Jurássico, nós temos o surgimento aqui das aves. E uma das aves mais icônicas, né, e mais representativas da suposta transição de répteis para aves seria o Archaeopteryx. Por que o Archaeopteryx seria um bom candidato para um fóssil intermediário, né, um fóssil de transição entre
os répteis e as aves. Ele tem características de réptil. Ele tem uma maxila com dentes. Ele tem a estrutura das vértebras, são semelhantes à de répteis. Ele tem uma cauda óssea. Ele tem algumas diferenças nas garras que caracterizam ele com os répteis. Mas ele tinha penas, tá? E os ossos da pelve dele, da bacia, eram ossos semelhantes aos ossos de ave. Portanto, de maneira geral, o Archaeopteryx reúne características que são de répteis e de aves. Por isso ele é considerado talvez uma ave primitiva, né? Uma ave de transição entre répteis e aves. Bem, com respeito às penas, nas aves, normalmente, nós observamos esses 4 tipos de penas, que é as penas de cobertura, que é a tectriz, nós temos as penugem, que são as penas de revestimento, nós temos aqui a rectriz, que são as penas da cauda, e uma parte importante para o voo seria a rêmide, que seria esse tipo de pena aqui. São penas especializadas para o voo. E uma característica dessa pena é que ela é simétrica. Repare que todas essas penas são simétricas, né? Elas reproduzem lado a lado, mas essa pena aqui, o eixo dela passar aqui no meio, é uma pena simétrica. O lado de cá é diferente do lado de cá. Isso é uma característica das aves que voavam. E aqui nós temos uma pena do Archaeopteryx, uma pena que foi achada depois do primeiro achado, e repare que ela é uma pena simétrica. O eixo está passando por aqui, né? E ela tem a parte de cá diferente da parte de cá. Portanto, uma pena bem característica das aves que voavam. Portanto, o Archaeopteryx, por ser uma ave primitiva, ele já tem uma pena plenamente evoluída, igual essas aqui são penas de aves modernas. Ele já tinha uma pena de ave moderna, mostrando que ele já era uma ave completamente desenvolvida e que ele não seria uma forma de transição entre réptil e ave, mesmo porque os répteis eles têm escamas e as aves têm penas. E nós não encontramos no registro fóssil alguma coisa que esteja passando, né, ou mudando, ou como diz o gradualismo, dando origem em estágios intermediários a uma estrutura de escama, dando origem a uma estrutura de pena. Nós temos penas já no Jurássico Superior. Portanto, ele já é uma ave como todas as aves. O fato de que a estrutura da asa do Archaeopteryx se manteve até os dias de hoje, desde supostamente 150 milhões de anos, quando ele teria surgido anos atrás, indica que as suas asas foram formadas para o voo. Já foram projetadas para o voo desde quando ele surgiu como ave no registro fóssil. Portanto, não seria um bom candidato para ser uma ave de transição entre os répteis e as aves modernas. Uma outra característica que nós temos aqui é a quilha do externo, né? Num fóssil descoberto em 1992, descobriu-se que o Archaeopteryx tinha uma quilha de externo. A quilha de externo é essa ponta aqui de baixo, ela é utilizada para se fixar a musculatura do voo. Então, aves com a quilha muito desenvolvida indicam que ela tinha músculos potentes que podiam alçar um voo potente. E o Archaeopteryx também tinha a quilha do externo, mostrando que ele voava. Ele tinha penas de voo e tinha voo pleno, porque ele tinha a quilha do externo e, portanto, poderia voar. Portanto, o Archaeopteryx seria uma ave com todas as características de uma ave moderna. Um outro dado da literatura que nós temos feito um estudo em que mostra que nos dinossauros terópodes, né, os dedos que nós temos são os dedos 1, 2 e 3. Os dedos 4 e 5 eles são atrofiados, permanecendo as três garras, né, os 3 dedos dos dinossauros. Veja, o desenvolvimento embrionário dos ossos do antebraço é completamente diferente nas aves e nos terópodes. Isso aqui é num embrião de ave. Nós percebemos que aqui o 4º e o 5º dedo são atrofiados. Aqui eu tenho o 5º dedo atrofiado, mas o 4º dedo está aqui, ó. Ele continua nas aves. Portanto, nos terópodes, os dedos, né, a digitação aqui é diferente das aves. Portanto, eles não poderiam corresponder estar dando origem do outro. Eu tenho dedos 1, 2, 3, aqui eu tenho 2, 3, 4. Os dedos são diferentes, portanto, eles não poderiam ser realmente. Esses animais teriam dado origem a essas aves que estão marcadas aqui do lado direito. Um outro aspecto, quando nós olhamos para o registro fóssil. Quando nós olhamos para o registro fóssil, aqui nós temos o Paleozoico, que seria a Era Paleozoica.
Aqui nós temos o Mesozoico com os 3 períodos, Triássico, Jurássico e Cretáceo, e aqui por cima nós temos o Cenozoico. Bem, o que nós teríamos no Cenozoico com relação a dinossauros? Sabemos que eles ocupam, né, o Mesozoico todo. Nós não temos dinossauro embaixo e nós não temos dinossauro em cima. Depois nós temos dinossauros com penas aqui na parte intermediária do Jurássico, algumas ocorrências de dinossauros com penas, que seriam ancestrais das aves. Nós temos arqueoptérides no topo do Jurássico, e temos aves modernas aqui no Cretáceo, já as primeiras aves, e as aves modernas aqui. Aqui são aves que são extintas no Cretáceo. Tá? Nós temos aqui o Dromeossauros, que seriam um grupo de dinossauros que seriam ancestrais daqueles dinossauros com penas, que por sua vez seriam os ancestrais desses dinossauros que já seriam dado origem às aves. Então essa linhagem aqui seria o que previa a teoria. Dromeossauros, que são dinossauros primitivos, que deram origem aos dinossauros com penas, que deram origem a Archaeopteryx, um ramo deu origem ao Archaeopteryx, e as outras aves continuaram aqui, e esse ramo aqui deu origem às aves modernas. Isso é o que imagina, é o que, segundo a teoria, o que nós deveríamos encontrar no registro fóssil. Mas quando nós vamos para os fósseis, nós vemos dinossauros, preenchendo todo o Mesozoico, como nós sabemos. Nós vemos os dinossauros com penas, que seriam os possíveis ancestrais das aves modernas. Nós temos o grupo das aves modernas aqui, nesse grupo aqui. Aqui são aves que surgiram e foram extintas no Cretáceo mesmo. O Cretáceo foi um período de grande diversidade de aves, tá? Mas nós temos o Dromeossauro lá em cima, no Cretáceo. Ele deveria estar aqui se ele é ancestral de toda a linhagem, de toda essa linhagem que deu origem às aves. Mas os fósseis que nós temos estão mais no topo do Cretáceo. Portanto, esse ancestral estaria deslocado, ele estaria invertido, ele teria que estar aqui embaixo, ele está fora do lugar. De acordo com a teoria, o Dromeossauros estaria por aqui, mas de acordo com o registro fóssil, ele estaria por aqui. Portanto, nós temos quase que uma inversão aí da sequência esperada no registro fóssil com respeito a estes supostos ancestrais das aves. Uma outra característica, um estudo feito por pesquisadores em 97 compararam a fisiologia respiratória de mamíferos, crocodilos e aves. Mamíferos, crocodilos, répteis aqui e aves. E eles perceberam o seguinte: os crocodilos e mamíferos, eles utilizam diafragma, que é essa membrana que separa aqui o tórax do abdômen, para a respiração. Os dinossauros terópodes, por serem répteis, também possuem uma estrutura semelhante a essa, mas as aves não apresentam. Portanto, esses dinossauros terópodes, cuja uma linhagem deles teria dado origem, um ramo deles teria dado origem às aves, ele não teria essa estrutura que poderia ser uma característica derivada para as aves. Portanto, também não seria o melhor candidato para ter dado origem às aves. A Archaeopteryx, como eu disse, era a ave principal, que seria um fóssil de transição ou uma forma de transição entre os répteis e aves. E a Archaeopteryx está lá no Jurássico Superior, mas já em 2013 encontraram-se uma outra ave, na China, que seria pelo menos 10 milhões mais antiga do que o Opteryx. Ou seja, isso traz a suposta evolução das aves mais para baixo do Mesozoico, deixando menos tempo para essas aves supostamente terem evoluído. E todas essas são aves praticamente desenvolvidas. Portanto, de novo, nós não temos lá no Mesozoico características graduais e ancestralidade que caracterizam essa passagem dos dinossauros terópodes, aquela linhagem dos dinossauros terópodes que chegaram nas aves, para as aves propriamente dita. Nós temos lá no Mesozoico terópodes, dinossauros terópodes, e temos aves já no Jurássico. Muitas aves nós temos já no Jurássico. E dentro do Jurássico, em termos de tempo geológico, é um tempo curto. Entre Triássico e Jurássico, nós não temos as formas intermediárias que possivelmente teria dado origem às aves. Esse caso aqui é um caso clássico das angiospermas surgirem de forma abrupta aqui no Cenozoico. Nós temos uma verdadeira explosão de angiospermas aqui no Cenozoico, e novamente nós não temos, mais uma vez, os prováveis ancestrais aqui das angiospermas. Aqui nós temos as angiospermas foram o grupo de plantas mais bem sucedido, ou seja, cerca de 260 mil espécies que teriam surgido de forma rápida e diferenciada a partir do Cretáceo. Aqui nós temos alguns exemplos, como a cevada, o trigo e a maçã, mas se nós comparamos aqui,
na coluna geológica, todos os grupos de angiosperma, né, surgiram aqui, embora em momentos diferentes, mas em termos de tempo geológico, é um tempo muito curto para eu ter um tipo de planta tão diversificada e desenvolvida, ter surgido de forma tão rápida e sem deixar vestígios, ou muitos vestígios, de quem seria os seus ancestrais e quais são as formas graduais entre as outras plantas, as ancestrais das angiospermas. Nós não temos no registro fóssil aquele critério do gradualismo, ou seja, variações lentas, graduais e contínuas, de formas ancestrais até formas mais desenvolvidas. Esse gráfico aqui está mostrando vários grupos de plantas, angiospermas, acicadófitas, samambaias, coníferas, né? E nós vimos aqui outras gimnospermas, e nós vimos marcado aqui em rosa, né, logo o surgimento aqui aqui nós temos o Jurássico, aqui todo o Cretáceo, aqui nós temos aqui o Cenozoico, o Paleoceno, o Jurássico e as subdivisões aqui do Cretáceo. Então aqui já no Neocomiano nós temos aqui já no topo a primeira irradiação das angiospermas, e elas dominam a cena a partir daqui. Mas nós não percebemos quem deram origem a essas angiospermas. Aqui a ideia está sendo mostrada num gráfico um pouco diferente, que nós temos números de famílias de angiospermas, e aqui nós temos divisões do Cretáceo, o Aptiano, o Albiano, o Neocomiano, o Cenomaniano, né? Aqui nós teríamos mais ou menos lá já no Aptiano em torno de 3, 5 famílias, e esse número explode para quase 40 famílias já no final do Cretáceo. Mas nós não temos vestígios de quais são os grupos de plantas que teriam permitido uma explosão tão grande das angiospermas. Elas já surgem no registro fóssil como angiospermas, enquanto que pela teoria da evolução eu teria que ter formas graduais e contínuas, ancestrais, definidos em todos os estágios, que desse origem de uma planta mais primitiva até essas plantas com flores, que são as angiospermas. Portanto, também, novamente, aí, no caso das angiospermas, nós não temos aqueles dois critérios que nós mencionamos, ancestralidade e gradualismo. Portanto, a teoria prevê uma coisa e aquilo que nós observamos no registro fóssil é alguma coisa diferente do que está ensinando a teoria. Veja, os grupos de plantas aparecem subitamente nas rochas sem ligações com os ancestrais. Aqui fazendo referência às angiospermas. Vários grupos de plantas com flores que aparecem nas rochas do Cretáceo são semelhantes àquelas que existem hoje. Nenhum registro de evolução foi encontrado. Ou seja, desde lá do Cretáceo, a angiosperma é a angiosperma da forma que nós conhecemos hoje. E abaixo do Cretáceo, nós não temos formas, como nós dissemos, que indiquem uma mudança lenta, gradual e contínua de ancestrais mais primitivos. As angiospermas surgiram angiospermas como são angiospermas hoje. Portanto, aqui nós temos aqui aquela árvore inicial que nós mostramos com o suposto gradualismo. E aqui está o que diz lá um importante paleontólogo, todos conhecem, né, o George Simpson. Veja o que ele afirma sobre o registro fóssil. Todo paleontólogo tem conhecimento de que a maioria das novas espécies, gêneros e famílias, e que quase todas as categorias acima do nível de família, apareceram no registro fóssil abruptamente e não por sequências de transição completamente contínuas. Ele foi um paleontólogo conceituado, né? E, aliás, não foi só Simpson que percebeu essas descontinuidades no registro fóssil. Outros paleontólogos eminentes já perceberam essa descontinuidade. E não só os paleontólogos, eu acho que qualquer pessoa que conhece bem o registro fóssil sabe que ele é descontínuo e que ele não reflete exatamente o que prevê essa teoria. Portanto, num caso desses, nós imaginamos que uma teoria que não consegue descrever e prever aquilo que ela procura explicar, essa teoria precisa ser revisada, os seus postulados precisam ser revistos, para que aquilo que ela esteja prevendo, e olha que o registro fóssil é talvez um dos principais, vamos dizer assim, testemunhos da evolução. Isso porque, como a evolução não pode ser observada nos dias de hoje, as mudanças que seriam lentas e graduais se dão através de dezenas, centenas
de milhares de anos, às vezes até a passagem de uma espécie para outra, a melhor maneira de você tentar enxergar a evolução seria através dos fósseis. Portanto, eles são um testemunho importante. Se você não consegue ver hoje, você olha para os fósseis, olha para o suposto passado e consegue enxergar essas formas mudando ao longo do tempo. Mas, como a teoria prevê essa passagem ao longo do tempo, ou você voltando, você vindo, ela teria que ser lenta, gradual e contínua. E o que nós observamos são interrupções muito fortes, desde os primeiros invertebrados, os primeiros mamíferos, as primeiras aves, os primeiros répteis. Sempre o surgimento desses grandes grupos se dão de forma abrupta. Eles já aparecem com formas definidas, com planos corporais definidos e com toda a sua variedade. O que a gente observa é que eles variam, eles surgem e eles, de repente, eles se diversificam bastante, como é o caso dos peixes, como é o caso dos próprios dinossauros, como é o caso das plantas e como é o caso das aves, que teve uma grande proliferação no Cretáceo. Mas, de qualquer maneira, fica diferente daquilo que nós observamos mais no registro fóssil. Portanto, quando nós percebemos que a teoria não explica muito bem aquilo que ela está propondo, seria o caso, talvez, da teoria ser reestudada, ser expandida ou ser substituída por uma outra teoria. Era mais ou menos isso que nós queríamos apresentar sobre o registro fóssil. Eu espero que vocês que tenham assistido tenham compreendido e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Marcos Natal e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E a gente ter essa oportunidade de aumentar o nosso conhecimento. E em agradecimento nós entregamos esse certificado. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostaríamos de reforçar que os internautas podem encontrar o Numar SCB através do Facebook e através do canal do YouTube. Se inscreva lá no canal, verifique as palestras já disponibilizadas. Convidamos a todos para, na próxima quinta-feira, às 20 horas, estar conosco acompanhando mais uma palestra. O Diálogo sobre as Origens é uma oficina em parceria com a comunidade Nova Morada. O Numar SCB agradece o apoio da Associação Norte Paranaense da IASG e da Sociedade Criacionista Brasileira. Não percam a próxima palestra. Até lá. Obrigada.